Olá a todos, sejam todos, todas bem-vindos a mais essa palestra virtual enquanto a nossa casa não pode recebê-los fisicamente. Mas toda reflexão é válida, não é mesmo? Não importa onde estejamos. E por isso, nesse momento, peço a Deus que nos oriente, nos abençoe, nos proteja e nos coloque sempre nos caminhos de luz. Graças a Deus. E hoje nós vamos continuar as reflexões baseados no livro Opinião Espírita. É um livro pouco conhecido, acredito, né, de muitas pessoas, mas também é um livro lá do início das psicografias, né, da literatura de Chico Xavier, junto com Valdo Vieira. Traz reflexões muito simples, objetivas e, claro, sempre para nos orientar. E o capítulo de hoje, que a gente traz como reflexão, é o capítulo 6. Deixa eu sair um pouquinho aqui da frente, né, para vocês. É o capítulo 6 que fala sobre facho libertador. Então eu coloquei aqui a capa de uma edição, tá? O livro tem várias edições e por isso capas diferentes. Mas sabendo que é psicografia de Francisco Cândido Xavier e também de Valdo Vieira, ditado por Emmanuel e por André Luiz. Então já aquela parceria bonita dos dois, trazendo reflexões para todos nós. Então, o capítulo hoje fala sobre facho libertador. Tem muita gente que quando pensa, né, na palavra facho, o que será que vem na mente de cada um de nós? O que significa facho? E a gente lembra de algumas frases, alguns beliscões, né, ou comentários de pessoas antigamente, né? Apaga esse facho. E aí a gente imagina, né? O que seria um facho, então? Apaga esse facho, apaga esse fogo, apaga essa excitação. No dicionário, a palavra facho, para nós, né? Então, a palavra facho significa matéria inflamável que se acende de noite para sinal. Então, aquela luz que vem de um farol. Então, claro, quando a pessoa está perdida, né, no mar e aquela tempestade, com certeza um facho salva, né, aponta um caminho, uma direção segura. Também significa farol, luz que indica aos navios o caminho seguro. Archote, brandão, lanterna. O que esclarece ou serve de luz intelectual, como, por exemplo, o facho da ciência. E tudo que serve de elemento para suscitar ou alimentar qualquer paixão, como o facho do ódio. Então a gente entende que facho é algo que nos aponta certo caminho. Para o Espiritismo, esse facho libertador traz uma reflexão da Bíblia, com certeza, né? E fala sobre o Consolador Prometido. Para quem não sabe, Kardec, quando fez lá em 1857, antes disso, né, nas reuniões que ele fazia, ele investigava, que negócio é esse de mesa girante, que negócio é esse de ficar falando com gente que já morreu? Isso não existe. Para Kardec, no início, ele achou que tudo isso era coisa de gente querendo enganar os outros. Era prestidigitação, alguma forma de ilusão. E, claro, ele encontrou mesmo muita gente querendo enganar as pessoas. Mas ele encontrou algo que ele quis investigar, porque ele não achou fraude. Então existia mesmo alguma inteligência querendo se comunicar. E nessas comunicações, os espíritos superiores trouxeram para Kardec a missão dele.
informaram da missão dele de trazer ao mundo o Consolador prometido por Jesus, de que ele voltaria. Só que de uma outra forma, né? Continuaríamos falando dele, transmitindo os seus ensinamentos de uma outra maneira. Vamos ver o que consta lá, né? O que aparece, né, na Bíblia. Então, na Bíblia, nós temos lá no capítulo 14 do Evangelho de João: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então independe da encarnação de alguém, né? Como foi com Jesus. A gente sabia que ele veio, passou o seu ensinamento e foi embora. Esse Consolador fica conosco para sempre. O Espírito de verdade, ou o Espírito da verdade, ou o Espírito Santo, dependendo da tradução, você vai encontrar esses nomes na Bíblia, né? Que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, aquela consciência, né? A centelha divina, que o mundo não conhecia na época, mas que a gente sabe que existe, né? Está em nós. Então aqui Jesus promete que trará para a humanidade, depois da sua partida, um Consolador. Algo que venha consolar, nos apontar uma direção, né? E fazer com que a gente reflita um pouco sobre as ações, os pensamentos, atitudes nossas em primeiro lugar, né? E esse é o propósito do Espiritismo. Consolar é o primeiro e mais importante propósito do Espiritismo. E foi o que Chico Xavier fez com grandiosidade. As centenas de cartas que ele trouxe dos entes desencarnados para consolar aqueles que ainda estavam aqui sofrendo com a partida. Vamos refletir um pouco sobre isso, ok? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o item 4, é baseado nisso que os espíritos, né, de Emmanuel e André Luiz trazem essa reflexão para este capítulo. Então, dizem assim: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é o que este disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. E a gente sabe que até hoje é complicado, às vezes difícil, ler a Bíblia e compreendê-la na sua totalidade. Para quem lê a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, quero deixar aqui um parênteses, né? O Velho Testamento, não é que ele não é para ser lido, ele é um livro de história. A Bíblia é um livro de história. E vai contar a história do passado. O Velho Testamento traz para nós uma forma de ver e de pensar e de agir, coloca até um Deus vingativo, que pede sacrifícios, porque naquela época a humanidade, nós encarnados lá há 4, 5, 6 mil anos atrás, éramos pessoas realmente muito primitivas ainda. Nós tínhamos necessidades muito físicas, muito mais do que hoje, né? Hoje nós ainda precisamos muito da matéria, mas era um pouquinho diferente naquela época. Então era necessário, porque as pessoas estavam acostumadas com líderes cruéis, né? O poder era dito como algo que devia ser usado com potência. Já quando Jesus passou pela terra, ele trouxe para nós o Novo Testamento e transformou os 10 mandamentos em, eu digo, 2 em 1,
né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nisso estão encerradas todas as leis e os profetas, como disse Jesus. O que isso quer dizer? Que se a gente ama o próximo como a nós mesmos, não fazemos aos outros aquilo que a gente não quer fazer para nós, não quer para nós, e amar a Deus sobre tudo. Não precisa matar, não precisa roubar, não precisa cobiçar nada. Todas as outras já estão aí subentendidas. Mas é claro que naquela época, principalmente, muita gente não compreendeu, achou que Jesus devia, fazer uma guerra, travar uma guerra para conseguir o seu poder. Mas então ele promete voltar, promete trazer um consolador onde possamos compreender aquilo que ele havia dito e não ficou talvez tão claro, ou não tínhamos naquela época condições de compreender. Por isso Jesus falou muito sobre parábolas, em forma de parábolas. Porque era uma historinha, com fundo moral, para a gente pensar, refletir, E hoje falamos muito sobre ele. No capítulo 6, do livro Opinião Espírita, eu tirei alguns trechos para a gente refletir. Vale a pena, quem puder, ler o capítulo. O livro traz reflexões muito importantes. Então, tá lá, descortina-lhe a visão. O que? O Espiritismo, o Consolador Prometido. Descortina-lhe a visão do universo, povoado de mundos inumeráveis. Essa reflexão nos faz pensar e nos ensina que o planeta Terra não é o único mundo habitável ou habitado de todo o universo. Seria ilógico, Se a gente olhar para essa imagem do universo, isso aqui, é a nossa galáxia. E nós estamos em algum ponto que não parece um grão de areia, mais fininho grão de areia no meio deste vasto universo. Claro que seria ilógico, irracional. A gente mal conhece o nosso próprio sistema. Então, claro que existe muito mais, do que isso. O que a gente conhece é a nossa vizinhança só. Então, traz para nós o ensinamento de que nós não somos o único mundo habitado. Tem alguns livros, literatura espírita também, Chico Xavier traz reflexões sobre isso, mas não vale o caso, Agora não é o momento. E também diz o seguinte, fala-lhe da justiça perfeita e da bondade incomensurável do Criador, que concede oportunidades iguais a todas as criaturas, nos planos multiformes da criação. Então, fala como Cristo, O Cristo trouxe para nós o ensinamento de que Deus é Pai. É Pai, é Mãe, então é o nosso Criador, é aquele que vai cuidar de nós mesmos. Você não vai criar alguma coisa e deixar abandonado. Não, você quer ver a coisa evoluir, crescer, chegar até Ele. Esse é o nosso propósito. Então, e concede a todos nós oportunidades iguais, apesar de não parecer. Ah, mas eu joguei na Mega Sena, eu não ganhei. Mas teve oportunidades. Não foi o seu momento e talvez nunca seja. Por quê? Porque a prova da riqueza, da fortuna, é uma das provas mais difíceis de passar pela Terra. Porque antes da gente ganhar na loteria, assim, se você joga, aposta, quer mudar a sua vida, muitas pessoas fazem o seguinte, Muitas pessoas prometem já, eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar ciclano, eu vou construir isso, eu vou doar para aquela entidade, fazer um monte de coisa boa. Mas muita gente quando ganha esquece das promessas que fez. E o propósito da riqueza é exatamente isso, é colocar na mão de algumas pessoas para que elas saibam distribuir. E quem de nós sabe distribuir bem a riqueza? É uma prova bastante difícil. Antes de ter, a gente tem um monte de planos. Depois que tem, será que a gente vai realmente conseguir fazer o que é certo? Então, talvez seja até tomado por uma febre do ouro, e aí a pessoa perde um pouquinho o sentido. Mas aqui diz para nós que a justiça de Deus é perfeita. Então, se hoje a gente vivemos alguma situação que nos parece muito injusta,
Há uma causa justa. É que no momento a gente não conhece essa causa e não consegue compreendê-la. Fala também, né, ensinando-lhe a reconhecer que deve a si mesmo o bem ou o mal que lhe reportem da senda. Então, se hoje eu sou acometida por uma situação ruim, a culpa é minha. Não, mas eu não lembro o que eu fiz. É bom refletir, porque talvez eu consiga encontrar uma solução e talvez não esteja nesta encarnação. Falar, mas aí não é justo. Se eu não lembro o que eu fiz, como é que eu posso pagar? Eu posso não lembrar, eu posso não ter plena consciência, mas o meu inconsciente, se você olhar lá no seu interior, alguma coisa vai lhe dizer que é justo. E por que está passando por isso agora? Né? Se está passando por um momento difícil, né, ou por um momento espetacular, Chico Xavier lembrava, ele tinha uma frase, né, no quarto dele: isso também vai passar. Ele disse que ele tinha essa frase lá na cabeceira da cama para lembrar que tanto os momentos muito felizes como os momentos muito tristes também passam. Nada é definitivo na nossa vida. Nem mesmo a vida física é definitiva. E lembra-nos também, né, o próprio capítulo nos ensina em aperfeiçoamento gradativo na Terra ou em outros mundos. O que isso significa? Se é um aperfeiçoamento gradativo, quer dizer que nós vamos voltar aqui outras vezes. E vamos melhorando a cada vez que voltamos. Isso é reencarnação. Allan Kardec tem lá, né, no túmulo dele, lá na França, tem essa frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, nada é definitivo e também não é só dessa vez. A vida é uma só. A vida encarnada, esta aqui, é única. Mas não será a única encarnação. Mas esta aqui é especial. Então nós temos que fazer de tudo para sair desta vida com a missão cumprida. Ou pelo menos o mais próximo disso, né? Fazer o que a gente puder para seguir adiante com alegria. É difícil, está complicado? Busca ajuda. Não precisa enfrentar tudo sozinho. E, mais uma frase, né, do livro: na tenebrosa perspectiva do eterno adeus, perante a morte, e clareia-lhe o raciocínio na consoladora luz da sobrevivência, para além da estância física. Nós sabemos que no momento em que passamos, né, estamos aqui em fevereiro de 2021, um ano de pandemia, e muitas pessoas perderam seus entes queridos, principalmente seus pais, seus avós, que são os que sofreram mais com esse vírus. Apesar da tristeza, né, de sabermos que é uma separação, aquela saudade que dói, o que a gente precisa, e é o que o Espiritismo traz como grande consolo, é que essa separação não é definitiva. Quantas crianças que a gente conhece ou já ouviu falar que conversam com o vovô, com a vovó, né, com o tio, com aquele que já se foi, que vem, descrevem, olha para uma foto e diz: ah, esse aqui é meu amigo, eu estava conversando. E bebê, né, bebê que não consegue falar, que está lá dando risada no berço, tenha certeza de que lá está aquele ente querido que já voltou para casa espiritual e veio nos fazer uma visita, veio conhecer, interagir com a família, né? Trazer bons fluidos, matar a saudade. E eles têm esse privilégio. Nós, nem tanto, né? A gente diz que o telefone espiritual toca de lá para cá. Nós aqui não temos crédito para fazer essa chamada. É um telefone pré-pago. Então, nós não temos esse crédito. Então, só eles vêm nos ver, nos acalentar, e é possível, sim, com o coração em paz, sentir a presença deles. Mas traz esse consolo de que a separação não é definitiva. A vida continua no seu ponto, aprendendo, e Deus perdoa tudo, perdoa sempre. Perdoa, mas nos coloca a responsabilidade de tudo que fizermos aqui. Né? Vai nos dar oportunidades, vai nos dar chances para a gente poder
fazer um pouquinho diferente. E para encerrar aqui, eu lembro de uma historinha, né? Havia uma pessoa que se colocou conversando com Jesus numa praia. Ele lembra que estava andando numa praia e conversando com Jesus. E conforme eles caminhavam na praia, ele ia contando para Jesus toda a sua vida, tudo o que havia acontecido de bom e de ruim na vida dele. E caminhando, chegou a um certo ponto, né, em que esta pessoa olhou para trás e percebeu que em alguns momentos dessa trajetória só havia um par de pegadas, né? Como se uma pessoa só estivesse caminhando. E aí ele se recorda que, enquanto ele contava para Jesus, ele percebeu que esse par, né, essa única pessoa andando, aconteceu quando ele contou das piores experiências que ele passou na vida, dos momentos mais difíceis. E aí ele baixa a cabeça, olha para Jesus e fala: perdão, meu irmão, perdão, Jesus, meu mestre. Mas eu olhei agora para trás e percebi que nos momentos mais difíceis eu caminhei sozinho. Por que, Senhor? Por que me abandonaste? Por que nos momentos em que eu mais precisei, o Senhor me abandonou? E foi nesse momento que Jesus olha para ele com aquele olhar brando, cheio de amor, e diz: meu irmão, foi nesses momentos em que eu te carreguei no colo. Apesar de a gente parecer, de achar que está sozinho, nós não estamos. Estamos sempre sendo consolados. De uma forma ou de outra, temos a presença de irmãos, amigos, de espíritos que trabalham para a gente ser feliz. Então nós não podemos perder em nenhum momento a esperança. Acreditar, ter fé, fazer o nosso trabalho, o nosso papel, da forma mais digna que for possível. E eu peço então a todos que neste momento fiquem com Deus, em paz, e recebam o abraço, né, do nosso Mestre, nos momentos que você tiver mais dificuldade e também nos momentos de alegria. Nunca nos esqueçamos do poder da prece e da oração, porque ela já consola de imediato. E confiar na providência divina. Uma boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você vai assistir isso, mas fiquem todos com Deus.